de 2025. Agradeço a parceria da professora Svitana e a participação, né, dos discentes aqui da pós. Deixei o link, né, para registro da presença agora no chat. Depois, por favor, desliga o microfone, faz favor, que daí está dando eco. E o pessoal da Ucrânia está entrando ainda. Um pouquinho. Desculpa, pessoal. Já começamos. Ok. Prezadas colegas, bom dia. É um prazer vê-los. Estou profundamente agradecida a Luciane por ter organizado este evento tão importante, que ilumina a memória histórica do povo ucraniano e as origens da identidade ucraniana preservados no Brasil. O interesse de você e as suas apresentações são muito valiosos. Eles fortalecem o diálogo internacional e têm grande relevância científica. Ok, obrigada, Svitana. Então, você será ouvido por estudantes da Universidade Ucrânia de Skovoroda, do Instituto Filologia Kvitka-Slovyanenka e da Faculdade de Filologia Estrangeiro. Ok. Welcome. And unfortunately, we don't speak Ukrainian, but you are welcome. Então, vamos iniciar. Essa mesa, então, né, a gente organizou para receber os trabalhos das minhas 3 orientandas de mestrado no PPGL e que estão trabalhando, né, com aspectos que envolvem a cultura e a língua ucraniana. Então, por isso, né, ficamos muito felizes com a participação da professora Svitana e os estudantes da Ucrânia. Nós vamos iniciar a nossa mesa de hoje com uma fala da Gilmara. Ela vai apresentar um pouco, então, sobre o aporte teórico, né, das paisagens sociolinguísticas, né, para a gente entender como que as paisagens sociolinguísticas são importantes para a gente compreender e investigar o fenômeno do bilinguismo, né, não só aqui na região, mas como um todo. Então, Gilmara, você pode colocar a tua apresentação, né? São no máximo 15 minutos para a Gilmara, e aí depois a gente parte para os comentários da Svitana e quem mais quiser falar, tá bom? Bom dia, professora Luciane, bom dia a todos os demais. Uma coisa que eu vou pedir para minhas orientandas é para tirar foto, para quem não está apresentando, tirar foto. Eu não consigo tirar aqui, tá bom? Vamos tirando várias assim, para depois a gente ver o que dá para aproveitar. Posso, professora? Pode começar, Gilmara. Tá. Então, bom dia, eu me chamo Gilmara, sou estudante de pós-graduação em Letras, né, pelo PPGL no Centro. Sob a orientação da professora Luciane, né, eu pesquiso sobre as paisagens sociolinguísticas e a diversidade linguística, né, com foco na língua ucraniana em Prudentópolis. Trago para a discussão de hoje os pioneiros, né, desse conceito de paisagem linguística, Landry Borges, né, com um artigo intitulado Paisagem, Linguística e Vitalidade Etnolinguística, né. Esse conceito, ele surge no campo do planejamento linguístico, que é uma área que estuda a forma como as línguas são organizadas dentro de uma sociedade, né? Organizadas, planejadas ou até mesmo modificadas, né? E esse conceito, ele surge em um momento bem oportuno, assim, em que a Bélgica estava em conflito linguístico e Quebec também, né? No conflito linguístico da Bélgica, ele foi resolvido com a divisão do território em 2 regiões monolíngues. Ao norte ficou os falantes de Flandres, de Flamengo, né, em Flandres, e ao sul os falantes de francês, na Valônia.
E a capital, Bruxelas, ela se tornou bilíngue nesse momento, né, oferecendo serviços nas duas línguas. O conceito, né, nas palavras de Landry Borges, ele se refere à saliência e à visibilidade das línguas nos sinais públicos e privados de uma determinada região, né? Quando falamos em paisagem linguística, nos referimos à visibilidade, né, das línguas nos sinais públicos ou privados, né, de uma cidade. E essas paisagens linguísticas, né, essas escritas, elas revelam, né, o status de uma comunidade, né, o poder simbólico que essa comunidade tem, ou essa língua tem, né, e também o reconhecimento social, né, que a comunidade linguística tem daquele território. Conforme, né, o Landry Borges, as paisagens linguísticas, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, no conceito, né, de paisagem linguística, ele surgiu lá em 1997, né, aí depois de alguns anos de estudo, ele se expandiu, né, para paisagem sociolinguística, né, não abrangindo somente a língua, mas as questões sociais e questões culturais da língua, né. E essas paisagens linguísticas, né, conforme Landry Borges, elas podem ser tanto informacional quanto simbólica. Informacional, como o próprio termo já nos traz, né, ele informa para o falante, né, ao chegar em uma cidade, qual língua ele pode usar, né? Ele olha uma placa, eu posso falar essa língua, eu posso falar aquela língua, ou seja, essa paisagem linguística, esse sinal, ele surge como uma marca distintiva de um determinado território, né? E simbólica, porque tem um caráter também de identidade, né? Porque sinaliza para o falante que aquela língua ela é usada naquele lugar, né? O falante vê aquela língua, então ele sente que aquela língua ela tem reconhecimento dentro daquela comunidade, né? E também uma vitalidade. E essas paisagens linguísticas, né, elas podem ser divididas em sinais públicos ou institucionais, que é o termo que a gente optou por referir na nossa pesquisa, né? Sinais públicos e privados, os sinais públicos ou institucionais, né? Ele se refere aos nomes das ruas, nomes de estradas, nomes de escolas, nomes de parques públicos, né? Todas as esferas de diferentes domínios, né? Tanto municipais quanto federais ou até mesmo nacionais. E os sinais privados são os nomes dos comércios de dentro de uma cidade, os nomes de lojas, propagandas, os veículos públicos e os veículos privados, né? Ou até mesmo os transportes públicos. Landry Borges, né? Ele traz a questão da vitalidade etnolinguística dentro das paisagens linguísticas, né? Porque a paisagem, ela tanto pode fortalecer uma comunidade, né, bilíngue ou multilíngue, quanto enfraquecer, né? Já que a presença de uma língua ou a ausência de uma língua dentro de uma cidade, né, ela indica que aquela língua ela tem vitalidade. E essa vitalidade, ela pode ser tanto objetiva quanto subjetiva. Objetiva é mais relacionada a questões socioestruturais, né? A demografia, a quantidade de falantes, os apoios institucionais, né? Com escolas bilíngues, as políticas linguísticas. E subjetiva, porque ela está mais relacionada à identidade do falante ou à forma com que o falante percebe aquela língua, né? Ou seja, o falante ao chegar em um ambiente ou na sua própria cidade, né? Ele percebe a sua língua visível, ele compreende que aquela língua ela tem força, ela tem vitalidade, ela é reconhecida, né, dentro de uma comunidade. Ou seja, a paisagem linguística ela atua também como um reflexo da vitalidade linguística da língua. O Landry Borges, eles também trazem o modelo macroscópico. Esse modelo é uma abordagem que eles usam para identificar ou analisar como que as línguas acontecem, né, dentro de uma sociedade. Macroscópico no sentido de que ele não analisa somente o indivíduo em si, né, mas analisa todo o contexto, né. Dentro desse contexto entra a sociedade, as políticas, as instituições, as normas, os grupos linguísticos e todos os fatores que influenciam, né, a questão do bilinguismo, né. O modelo macroscópico ele
ele busca compreender, né, como que duas línguas elas funcionam dentro do mesmo espaço, né? E a rede individual de contatos linguísticos é um dos principais meios, né? Dentro desse bilinguismo, dentro desses contatos, né, ocorre o bilinguismo, e esse bilinguismo ele pode ser tanto aditivo, né, quando o falante né, o falante da língua, quando o falante, né, eu, por exemplo, né, falante de língua portuguesa, entro em contato com uma outra língua, e essa língua, ela me traz um enriquecimento cultural, acontece um bilinguismo aditivo. E ao contrário, né, o bilinguismo subtrativo é quando o falante, né, o falante 1, né, em contato com a língua 2, ele acaba perdendo um pouco da sua identidade, né? Essa língua 2, ela acaba se sobressaindo em cima da língua mãe. Outro tema também que Landry Borges traz dentro da sua pesquisa é o efeito carry-over, ou também conhecido como efeito de transferência. Nas palavras de Landry e Borges, eles dizem que o efeito carry-over pode sugerir que o uso sistemático da língua nos sinais públicos, ele produz um efeito carry-over, ou seja, quanto mais uma língua for visível dentro de uma comunidade, de um território, nos sinais públicos, maior vai ser o uso nos sinais privados, né? Ou seja, as paisagens linguísticas, elas atuam como um elo, né, entre o público e o privado. E esse uso, né, tanto no público como no privado, ele acaba promovendo uma manutenção e uma expansão a mais da língua. Landry e Borges, né, eles fizeram um estudo empírico com estudantes de Quebec e de outras províncias, né, com o objetivo de compreender a forma com que a presença das línguas nesses sinais eles os influenciavam, né? Eles investigaram a percepção da força dessa língua, né? A identificação linguística que os falantes tinham dessa língua e também o uso cotidiano dessa língua, né? E a conclusão foi que a paisagem ela reflete e reforça a vitalidade de uma comunidade, como também ela pode fortalecer ou enfraquecer as línguas, né, em contextos bilíngues. Porque se uma língua ela acaba não sendo usada nos sinais, os falantes acabam, de certa forma, compreendendo que aquela língua ela não tem reconhecimento e acabam também por não usar. Landry Borges, né, então, nesse artigo, a gente pode concluir, né, que as paisagens linguísticas elas vão muito mais além dos sinais visíveis que a gente vê dentro de uma cidade, por exemplo, né? Essas paisagens linguísticas ou sociolinguísticas, né, elas revelam tanto o poder de uma comunidade linguística, de uma língua, a identidade do falante, questões de vitalidade, né, unindo, né, os fatores objetivos, né, a demografia, os apoios institucionais e subjetivos, né, que é a questão da identidade, na vitalidade etnolinguística, né? Essa unção desses dois fatores, né, ele acaba aumentando a vitalidade de uma língua, né? E a paisagem, ela não é só um reflexo, né, dos falantes, mas ela é um agente de mudança e fortalecimento das línguas, né? Assim como também as paisagens, os estudos, né, ou as pesquisas sobre paisagens linguísticas e sociolinguísticas, né, elas fundamentam pesquisas atuais, né, relacionadas à diversidade linguística. E a referência, o artigo. Ok, Gilmara, muito obrigada. Gilmara, ela não precisava apresentar no CEDAM esse ano, mas como é o tema do mestrado dela, a dissertação dela, né, sobre as paisagens sociolinguísticas em Prudentópolis, ela fez essa apresentação, né, teórica para a gente, muito obrigada. Nós estamos estudando, né, os referenciais de paisagens sociolinguísticas e linguísticas no Brasil, por entender que a teoria é importante num país onde a gente tem, né, ao lado de diferentes níveis de bilinguismo, né, é um silenciamento, né, das línguas muito grande.
Então, a gente sabe que o Brasil, apesar de ser um país de extensões territoriais, né, enormes, ele foi muito bem dominado linguisticamente e a diversidade linguística é muito apagada, ela não é legitimada. A gente vive essa realidade aqui na nossa região, né? E em todo o Brasil. A gente pode citar os alemães no Rio Grande do Sul, né? Italianos em São Paulo. Então, a gente tem as línguas indígenas no norte do Brasil. Então, a gente tem. É um país com uma diversidade linguística grande, mas que é muito apagada. Né? Então, acho que é importante o estudo das paisagens linguísticas e sociolinguísticas, né? Que, como a Gilmara falou, envolvem elementos outros que não a língua falada, mas práticas sociais, né? Culinária, todas as representatividades, né, da cultura em outros artefatos que não a língua. Então, obrigada, Gilmara. Nada. Muito bom. Agora vamos para a defesa, né? Não agora, mas logo, mais logo. É verdade. Então a Gilmara fez essa apresentação introdutória, né, para todos aqui entenderem, né, a perspectiva teórica que elas estão trabalhando. Svitana, você quer fazer algum comentário? Seu relatório é muito interessante e importante. Obrigada para você interesse pela cultura ucraniana. Diga-me, por favor, qual a diferenciação linguística você utilizada em seu trabalho? Qual a diferença de. Não consegui compreender. A diferença da paisagem linguística e sociolinguística que eu usei no meu trabalho, isso? Um exemplo de uma paisagem? Metodologia. Cortou, eu não consegui ouvir. Eu também não consegui. Tu questionou sobre a diferença, né, Svitana, entre paisagem e linguística e sociolinguística. Pode falar, Gilmar. A paisagem linguística, por exemplo, é um nome. Eu pesquisei lá na cidade de Prudentópolis, né, na zona urbana da cidade, né? A paisagem linguística seria o nome de uma loja, por exemplo. Eu passei assim, vi uma loja em língua ucraniana, né? Essa é uma paisagem linguística. A paisagem sociolinguística, ela vem mais a questão, por exemplo, no portal da cidade tem umas pinturas em ucraniano, é uma paisagem linguística porque entra a questão do artesanato. Sociolinguístico, né? Questão do artesanato. A cultura ucraniana é muito forte, né? Lá em Prudentópolis tem a vestimenta, que entra em questão que é uma paisagem sociolinguística. A comida entra na questão da paisagem sociolinguística. Dentro dos cemitérios tem a forma como é feito os túmulos também é uma paisagem sociolinguística. Não sei se consegui te responder. Obrigada. Como as inscrições públicas, por exemplo, placatas, anúncios, topônimos, refletem a política linguística da região, por exemplo, na Prudentópolis, região Prudentópolis. Como há inscrições públicas, placatas, anúncios, reclamas. Como que essas placas elas influenciam? Refletem a públicas mentalidades. Ele corta na hora que você começa a falar. Eu compreendi assim, como que essas placas, esses sinais, outdoors, eles refletem a vitalidade, talvez? Essa é a pergunta? Diga-me, por favor. Você sabe que agora, no estado do Paraná, em Curitiba, o interesse pela língua e literatura ucranianas aumentou.
Foi criado um memorando em Curitiba para introduzir o início da língua ucraniana na escola. Como você vê essa iniciativa? Mas eu consigo te ouvir em parte, sabe? Eu começo a te ouvir, aí corta. Não sei se Sim, é só para eu mim. também, mas ela está questionando sobre ontem foi aprovado, né, pela Prefeitura de Curitiba o ensino da língua ucraniana nas escolas de Curitiba, Gilmar. Então ela está perguntando como que a gente vê, né, essa ação. E daí passamos para outra apresentação. Responda isso, daí passamos. Não, importantíssima, né? Porque em Prudentópolis, por exemplo, tem uma pesquisa até da professora Luciane, né? Que muitas crianças elas chegavam na escola, por exemplo, não sabendo a língua portuguesa, né? Mas se a língua ucraniana ela está sendo oferecida, né? Pelo menos a criança vai chegar e vai ter uma professora, né? Que vai ter um conhecimento dessa língua para conseguir se relacionar melhor e alfabetizar essa criança, né? Porque aí não havia uma comunicação, né, entre essas duas pessoas, tanto professora como aluno, né? Porque a criança não falava português e a professora não falava ucraniano. Importantíssimo. No contexto de Curitiba é importante porque vai fomentar, né, uma língua, né, que realmente existe lá mais nas paisagens sociolinguísticas, né? A gente não encontra tantos falantes de ucraniano como primeira língua como a gente tem aqui no interior, é uma relação diferente, mas a gente tem mais fomento lá, né? Então acho que isso é importantíssimo. Então tá, muito obrigada, Svilitana. E vamos agora. Obrigada, agradeço para você a opinião. Obrigada. Ok. Então vamos agora para a apresentação da Inês. A Inês, então, a pesquisa dela é desenvolvida em Ipitanga, no interior do Paraná, uma outra cidade que tem, né, uma forte cultura ucraniana. Então a Inês vai fazer a apresentação dela. À vontade, Inês. Inês? Bom, essa é a minha apresentação. Um momento. Isso. Então, estão conseguindo visualizar a minha apresentação, né? Só clica ali em ocultar para não ficar aparecendo ali embaixo, atrapalha daí a visualização. Isso, ok. Isso, perfeito? Então, certo. Então, Previte, né? Olá, Dobry den, bom dia, né? Me chamo Inês Maria Stasiak, sou natural e resido aqui em Pitanga, Paraná. Tenho como minha orientadora a professora Luciane Trinepol da Costa, né? Então, agradeço já a acolhida. Também cumprimento a mesa da professora Svetlana, né? As minhas colegas da apresentação dessa mesa, a Gilmar e a Camille, e a todos os presentes, né? Bom dia, né? Dobry den. Então, o meu trabalho, como já apresentado pela professora Luciane, tem como tema a cultura ucraniana em Pitanga, Paraná, práticas artísticas, né? Então, como eu já iniciei a apresentação, né, falando um pouquinho, né, que eu resido, que eu sou natural de Pitanga, então eu trago também aqui um pouquinho da minha história, né, como descendente de ucraniana, né, tanto de ucraniana quanto de poloneses, então apresentando um breve histórico da imigração ucraniana em Pitanga, eu trago a importância desse trabalho, né, da comunidade ucraniana, com foco aqui na cidade de Pitanga, em que nós temos uma quantidade expressiva, né, de imigrantes que se dirigiram, né, principalmente das regiões
de Prudentópolis, na época, lá né, no século XIX. Então, aproximadamente ali em 1914, antes mesmo, né, da fundação de Pitanga, que até então ela era ainda, né, distrito, aí pertencia a Guarapuava, né, antes mesmo, então, desse processo de instalação do município de Pitanga, nós já tínhamos a vinda aqui das primeiras famílias, né, então iniciou com as primeiras famílias aqui, de descendentes, né, de imigração, né, ucraniana, polonesa, outras etnias, né, também. Então, aí nós temos, a partir de 1914, aqui em Pitanga, a instalação das primeiras famílias, né, que depois, posteriormente, foram imigrando novas famílias, né. Então, dentro desse contexto de imigração ucraniana em Pitanga, nós temos a primeira construção aqui, nós temos uma imagem aqui, essa é uma imagem atual da nossa paróquia aqui, paróquia Nossa Senhora da Glória, né? E aí nós temos as outras capelas no interior das comunidades, né? Mas essa é a primeira igreja construída, foi instalada, né, aproximadamente lá em 1930, né, 1940, que ela foi construída, depois, né, primeiro em madeira, depois aí essa nova construção, né, que hoje nós temos atual. Então, as primeiras manifestações sociais e culturais, né, da comunidade ucraniana aqui em Pitanga, iniciaram com a religiosidade, principalmente, né, com a construção desses espaços, né, e hoje que nós temos aqui essas paisagens, né, sociolinguísticas que a gente vai estudar aqui dentro desse trabalho, né, também, em que nós vemos a arquitetura principalmente bem presente dentro do nosso contexto de comunidade ucraniana, né, e aí, a partir daqui, nós temos com a vinda, né, e com as primeiras instalações dessas manifestações sociais e das práticas culturais, nós vamos ter a instalação também, né, e a fundação do grupo folclórico. Então, aproximadamente em 1970, 1972, então, com a vinda dos padres, dentro desse contexto de religiosidade, dessas manifestações religiosas e sociais, nesse contexto da comunidade ucraniana, começam a se movimentar, né, dentro de um grupo de jovens da comunidade ucraniana, as primeiras práticas artísticas, então, que se iniciam em 1970, que a mais à frente eu vou comentar, que nós temos, então, a imagem da comunidade ucraniana atual e alguns integrantes do grupo folclórico ucraniano. Os objetivos do meu trabalho, então, né, é analisar a cultura ucraniana e as paisagens sociolinguísticas, né, no município de Pitanga, Paraná. Então, a partir dessas práticas artísticas que são mantidas pela comunidade de descendentes. Ou seja, principalmente, né, como eu já fiz esse preâmbulo falando do grupo folclórico, das primeiras manifestações, então nós vamos fazer esse trabalho principalmente analisando, né, essas práticas artísticas que são mantidas pela comunidade aqui em Pitanga. E também observar como esses costumes ucranianos e essas práticas culturais contribuem para a construção das identidades locais e das possíveis paisagens linguísticas na comunidade. Então, nós vamos, esse trabalho está em construção, mas eu tenho como foco, né, então, analisar essas práticas sociais que são também efetivadas, né, através e por meio do grupo folclórico, né, pelas práticas artísticas que são realizadas, para que a gente verifique essas contribuições para a manutenção da língua e da cultura ucranianas aqui em Pitanga, né? Aqui eu trago algumas imagens, então, da instalação da fundação, né, do grupo folclórico, que até então ali a gente pode ver a primeira imagem aqui, nós temos, inclusive eles estão posando na foto, né, na construção da igreja, né, ucraniana, que estava sendo construída, né.
E aí nós temos, aqui podemos também perceber, né, desde a tenra idade, as crianças, inclusive hoje também nós vamos verificar, né, nós temos a participação tanto das crianças quanto dos adultos, né, então a importância dessa formação dos integrantes, né, que no primeiro momento começou com a participação efetiva apenas dos descendentes de ucranianos, né, em sua maioria da sua formação no início, né, e que agora, aqui na próxima slide, nós temos aqui o grupo folclórico ucraniano Keil, né, que aí nós já temos aí a mudança também do nome, né, que até então iniciou com as práticas religiosas, né, originou-se a partir do grupo de jovens da comunidade, né, e aqui nós já temos um grupo folclórico que hoje é aberto para a comunidade de Pitanga, né, em que nós temos uma participação também, aqui nós podemos ver, né, a imagem com crianças, adolescentes, jovens, né, adultos. Então nós temos desde a participação dos integrantes do grupo mirim infantil, né, até o juvenil, com adolescentes, né, e jovens, e o grupo adulto, né, que aí nós temos o grupo master, que também integra pessoas já, né, adultas, né, e a maioria integrantes do grupo que hoje participam, nós temos aí integrantes que são descendentes e também integrantes que não são descendentes. Então, nós temos aí a possibilidade, né, de participação da comunidade pitanguense, em que nós temos integrantes que se identificam ou simpatizam com a comunidade ucraniana, com a língua ucraniana, com a cultura ucraniana, né? Que se destaca não só nessas práticas culturais artísticas, mas em outras formas, né, de práticas culturais dentro da comunidade que são também implantadas pelo grupo, como atividades de artesanato, né, participantes dentro do rito, né, religioso também, das atividades que são desenvolvidas pela comunidade e pelo grupo folclórico, né, eventos, festas, né, atividades culturais e também eventos, né, em que nós também apresentamos a culinária, né, ucraniana, que também é um item bem importante no destaque desta análise. Então, apresentando essa última imagem aqui das faixas etárias, eu também gostaria de destacar, né, então, que a minha metodologia dessa pesquisa, ela vai se fundamentar nesses conceitos, no conceito da sociolinguística laboviana, né, do conceito Labov, e Landry Boris, né, que inclusive já foi bem apresentado pela nossa colega, né, a Gilmara, a respeito dos conceitos. Então, aqui, né, como nós temos uma forte influência étnica, né, claro, nós vamos fazer uma análise linguística, né, no primeiro momento também, de questionários de pesquisa com os integrantes do grupo folclórico, né, e são descendentes ou não, né, que é um fator étnico também que o Labov estuda dentro da sociolinguística, mas também nós vamos adentrar, né, o conceito das paisagens sociolinguísticas, que é um conceito abrangente, né, em que não apenas que eu vou analisar juntamente com a professora Luciane as práticas escritas apenas, mas dentro desse contexto de relação cultura, língua e sociedade. Então vai ser essa relação em que nós vamos abranger as práticas culturais e artísticas que são mantidas pela comunidade de descendentes, em que aí nós temos a manutenção da língua e da cultura ucranianas, né? E aí nós vemos a importância desse estudo, né, com base na metodologia da sociolinguística, né, e das paisagens sociolinguísticas que vem aí com o conceito de Landry Boris, que a gente já fez esse preâmbulo ali dos conceitos apresentados, né. Então, eu gostaria de destacar aqui a finalização da minha pesquisa, né, então, que ela contribui
para os estudos, né, da cultura e a língua ucranianas aqui, principalmente, né, em Pitanga, no interior do Paraná, né, não só em Pitanga, mas todas as regiões que abrangem aqui o entorno, em que nós temos forte presença das comunidades, das imigrações, né? Então, também vai contribuir para o registro do português falado aqui no interior do Paraná e a valorização das línguas minoritárias. E aqui a gente gostaria de destacar a importância, né? Porque nós temos um silenciamento linguístico da comunidade ucraniana que sofreu, né, desde o início do povoamento, né, aqui a vinda para o Brasil, no período principalmente de 1930 com a proibição, né, das práticas linguísticas e culturais, né, do uso da língua, da manifestação cultural e artística, no período de Vargas, inclusive ainda, né, sofremos esses estigmas ainda das línguas minoritárias, né? Então, eu acredito que esta pesquisa, que ainda está em construção, vem agregar muito, né, nessa valorização dos estudos sobre a cultura e a língua ucranianas, principalmente nas comunidades do interior do Paraná, em que nós temos um número expressivo de imigrantes, né, que vieram para o Brasil e se deslocaram ao Paraná, onde nós temos o maior número de imigrantes, e aí nós vamos também ajudar nesse processo de legitimação das línguas minoritárias através desse estudo das práticas artísticas, por meio também das paisagens sociolinguísticas, em que nós vamos fazer essa investigação, né, aqui em Pitanga, da visibilidade ou invisibilidade ainda dessas paisagens sociolinguísticas. Aí, por fim, eu trago mais algumas imagens mostrando, né, como o grupo promove, né, práticas, né, sociais em que a comunidade de Pitanga também pode participar, né? Aqui nós temos a imagem do Holodomor, que é um evento em que nós, como ucranianos, celebramos no último mês de novembro, né? Celebramos esse momento de silenciamento, que hoje para nós é resistência e luta, né? Das práticas linguísticas e culturais da comunidade. Então, aqui nós relembramos, né, a memória daqueles que não estão mais conosco e sofreram o período da grande fome, né, e o período das grandes levas de imigração, em que foi um dos fatores que influenciou, né, principalmente essa perda, né, a morte pela fome, por isso Holodomor, né, que é a morte pela fome. E aí, então, nós temos dentro desse contexto, desses eventos, né, a participação da comunidade, em que nós temos, né, a participação, né, da comunidade pitanguense, em que aí nós temos também, né, outras possibilidades de expressões através da culinária, né, que eles também são inseridos nesse contexto. E aí também nós temos mais um projeto do grupo de danças ucranianas, aqui do grupo folclórico, por meio da comunidade, que também é o Coral Gerações, né? E aí também possibilita a participação, né, dos descendentes e também não descendentes de ucranianos, né? Que aí nós temos a possibilidade em que o grupo folclórico contribui para essas paisagens sociolinguísticas, essas práticas sociais e culturais, em que nós podemos inserir, né, os descendentes e não descendentes também, das danças, da música, né, e aí eles são inseridos, né, dentro desse contexto da língua, né, eles vão sendo inseridos dentro desse contexto, desde os pequenos, dos menores até os adultos, né. E daí por meio também dos trajes típicos, né, das apresentações, né, das danças, das músicas, somos inseridos, né, eu me coloco nesse grupo, né, dentro das práticas culturais e artísticas, nós somos inseridos dentro desse contexto da língua e da cultura ucranianas aqui em Pitanga.
Acho que é isso, prof. Se tiver mais alguma consideração, eu estou à disposição. Daqui é só uma finalizando a minha... Obrigada. Só finalizando aqui a minha apresentação, né, com o poema da Helena Kolodji, paranaense, né, filha de imigrantes ucranianos. A Ucrânia não morrerá jamais enquanto houver no mundo um grupo de jovens, né, que dance suas danças típicas, cante suas canções folclóricas e cultive suas tradições como uma chama sagrada. Os valores ucranianos hão de passar de uma geração para outra até os fins dos séculos. Então, agradeço. Ok, Inês, obrigada. Então, a Inês, né, está no ano inicial do mestrado dela. Então, estamos ainda alinhando, né, aspectos da pesquisa, alinhando aspectos do projeto, mas ela, em linhas gerais, ela apresentou, né, a temática dela, que vai ser dentro da cultura, as paisagens sociolinguísticas dentro da cultura ucraniana em Pitanga, né, uma outra cidade aqui do interior do Paraná. Passo agora para a Svitana, para os seus comentários. Depois, se alguém quiser falar também, pode levantar a mão, tá bom? Agradeço. Svitana, está cortando o teu som. Antes também estava, a gente não consegue escutar tudo. Não sei o que acontece. Tem algum problema no som. Uhum. Hoje. Agora foi, tempo. Só que hoje. Agradeço sua interpretação dos processos. Neste momento, tenho um livro de oração ucraniano de Kiev sobre a minha mesa. Também estou usando uma cruz consagrada em uma igreja em Kharkiv. Esses são os símbolos religiosos. Você representa a comunidade da região. Como essas práticas se diferenciam das tradições ucranianas mantidas em outras partes do Brasil? Na sua opinião. Professora, eu acredito que eu acho assim que eu acredito que elas se diferenciam de outros locais do Brasil, porque hoje nós temos, como o grupo iniciou, principalmente com descendentes de ucranianas, práticas artísticas, né? No início ali da colonização, né? Mas agora ele possibilita a participação de outras pessoas, não só descendentes, mas pessoas, né, que gostam, que simpatizam, que se identificam com a comunidade e participam participam da comunidade e são inseridos dentro desse contexto das práticas artísticas por meio da dança. Eles participam, né, do grupo folclórico e são inseridos nesse contexto da língua e da cultura ucranianas. Eu acredito que aqui dentro da nossa comunidade aqui em Pitanga, a gente tem essa prática, né, que poderia ser uma prática que abrange, que acolhe, né, todas as pessoas. Eu acho que seria, não sei se seria isso, Prof, se você tinha... Na realidade, a pergunta da Svitana é muito importante, porque mostra a relevância do teu trabalho. Uhum. Os trabalhos de vocês, né, feitos aqui na região de abrangência da Unicentro, são importantes para registrar essa cultura que é desenvolvida aqui, que é vivida aqui, né? E dar a conhecer também para outras regiões do Brasil, outros países. É muito importante a pergunta da Svitana, porque é dar a conhecer as particularidades, né, da cultura aqui da região. Agradeço, Luciane. Diga-me, por favor, de que forma os festivais e celebrações ucranianas contribuem para preservar a identidade cultural?
há artistas locais que destacam por trabalhar com temas ucranianos. Na você, como as famílias e escolas transmitem as tradições ucranianas a novas gerações? O que você acha? Certo. Prof, começo ali da sua última questão, falando de como as famílias repassam, né, essas práticas. Hoje nós temos no grupo de dança pais, né, ou ex-dançarinos, né, mas em grande maioria são filhos também, né, então nós temos filhos, pais, ou né, netos, né, de outras gerações. Então, eu vejo que nós temos essa participação, né, das gerações, né? Então, que iniciou lá em 1970, né, com alguns jovens, mas hoje nós temos a participação de todos os familiares, né? E aí nós vemos essa transmissão, né, de uma geração para a outra, né? Que começa principalmente. Oi? Pode falar, professor. Isso. Então, hoje nós temos pais, né, que também dançam, filhos, netos, né? E aí a gente vê essa transmissão de uma geração para a outra, né? Dentro desse contexto, nós também temos outras práticas que também são realizadas para manutenção. E eu vejo que essas apresentações que nós temos no Festival Nacional de Danças Ucranianas, que acontece todo ano aqui no Brasil, né? É um meio de participação para que pessoas, né, sejam inseridas dentro desse contexto. Então, muitos vêm também porque são, né, inseridos na língua e na comunidade ucraniana, mesmo não sendo descendentes, mas eles vêm por se identificar com a comunidade e também por meio desses eventos como o Festival de Danças Ucranianas, né? Embora às vezes eles não são descendentes, mas eles são inseridos por meio desta prática artística. Então, por meio da dança, né, da música, das canções, né, do artesanato, da culinária. Então, são vários fatores, mas nesse foco aqui, principalmente as práticas artísticas. Não sei se era isso, professor. Vocês têm mais alguma questão? Eu esqueci de... Ok, Inês, obrigada. A Gilmara levantou a mão também. Gilmara, pode falar. Oi, Inês, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei um pouquinho curiosa, assim, da forma como você colocou, né? Língua ucranianas, cultura ucranianas. Eu fiquei um pouquinho curiosa, assim, do que desse plural. Acho que é só mesmo a junção língua e cultura ucranianas, né? Daí ficou no plural ucranianas. Eu fiquei pensando talvez que pudesse ser alguma variante da língua ucraniana, sabe? Ué. Que daí ficou nesse contexto da relação, né? Língua e cultura ucranianas. Aí ficou no plural ucranianas. Era isso? Ok. Obrigada, então, Inês. Temos muito a trabalhar, né? Com certeza. Dякую. Obrigada. A Sviltana quer fazer mais algum outro comentário, Sviltana? Podemos passar para outra apresentação. Agradeço, Inês. Agradeço. Obrigada. Dякую. Agora você é opinião. Obrigada. Nós que agradecemos, tá bom? Obrigada. Então, agora vamos passar para a apresentação da Camille, que vai também analisar, né, a língua e cultura ucraniana em Itapará. A gente não está te escutando, Camille. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Bom dia. E conseguem... Estão me vendo aí? Os slides não estão aparecendo ali do ladinho. Tem que clicar lá antes do Zoom. Tá. Sim, agora sim.
Pode falar. Então, bom dia a todos que estão aqui assistindo de forma online. Então, meu nome é Camille Federax, faço mestrado em PPGL e a minha orientadora é a professora doutora Luciane Trenepal da Costa. Então, o meu trabalho ele se intitula A Cultura Ucraniana em Itapará, Práticas Linguísticas e Religiosidade. Só um momentinho. Perdão, eu tinha esquecido de conectar aqui. Aí. Então, o meu trabalho, ele vai... a gente percebe que aqui na nossa região, a região sul do Paraná, ela é muito... houve a imigração ucraniana. Então, como os outros trabalhos já demonstraram, né, temos uma forte influência da língua da cultura ucraniana e polonesa. Então, esses ucranianos, eles começaram a chegar ao Brasil a partir do século XIX. E estudos como o de Kampigot-Shikoski, esse livro aqui, ó, Brasil-Ucrânia, eles apontam que a cultura e a língua eslava, ela continua sendo preservada nessa região até os dias atuais. Então, nesses contextos multiculturais, nessas comunidades multiculturais, a gente encontra pessoas com variados níveis de bilinguismo. Ou seja, pessoas que adquiriram a língua portuguesa e a língua ucraniana simultaneamente, ou o ucraniano e a língua portuguesa e o polonês. Então, às vezes também temos falantes trilíngues, e percebemos que essa disseminação da língua e da cultura acontece principalmente pelo meio religioso, por conta das igrejas locais. Também essa preservação cultural ela se dá por meio da culinária. Então, os imigrantes, eles até hoje fazem os pratos típicos, também por meio do artesanato, pinturas, bordados, e também por meio de tradições religiosas, celebrações como casamento, batismo, e também como o trabalho da Inês, né? Temos grupos folclóricos e então essa língua ucraniana ela acaba se disseminando de várias formas e a cultura também. Então, o nosso trabalho ele se ancora na sociolinguística variacionista de Labov, mais especificamente nesse livro aqui dos padrões sociolinguísticos, né? Então, esse trabalho ele busca analisar como o ambiente cultural influencia as práticas linguísticas dessas comunidades, principalmente da comunidade de Itapará. A comunidade de Itapará ela fica localizada no interior da cidade de Irati-Paraná, e o nosso foco principal nessa comunidade, nesse ambiente ali multicultural e linguístico, é analisar os sons DR, os sons róticos, que mais adiante eu vou explicar o que são esses sons e quais são as suas variabilidades. Então, eles constituem fortes marcas linguísticas e é considerado um papel muito importante das igrejas para a manutenção dessa língua e dessa cultura ucraniana. Então, aqui uma breve introdução do que seria essa sociolinguística variacionista, né? Então, a sociolinguística variacionista, ela vai analisar as diferentes formas de fala e vai investigar as diferentes formas que ela é utilizada e em qual contexto que ela é empregada. Então, assim como a relação da língua, ela é totalmente ligada à sociedade, ela é intrínseca à sociedade. Então, evidenciando fatores sociais e culturais que influenciam essas práticas e as heterogeneidades das comunidades de fala. Então, como cada comunidade de fala ali se expressa. Então, no nosso caso, ali é o distrito de Itapará, né? Então, ao enfatizar essa interdependência entre língua e sociedade, o Labov ele desenvolveu um modelo analítico para que a gente consiga compreender as variações presentes na fala dos usuários das duas línguas, né? Então, como o nosso trabalho estuda Itapará, eu acho importante fazer ali o contexto histórico. Então, eu utilizei a revista História de Irati, que foi escrita por José Maria Orreda, em 2007. E, então, já em 1908, que foi um ano após a criação do município de Irati, os imigrantes começaram a chegar ao município e chegaram os primeiros imigrantes em Itapará. Então, os imigrantes ucranianos, eles chegaram em Itapará
por meio que eles vieram de Prudentópolis. Então, não havia um caminho de Prudentópolis até Itapará, eles foram fazendo picada, eles mesmos abriram estrada até chegar em Itapará. E ali eles se instituíram, eles fizeram uma pequena vila, montaram casas de taquara, e assim foi se desenvolvendo esse distrito. Então, aqui nessa primeira imagem, ela está pequena, mas a gente consegue observar a primeira igreja ucraniana de Itapará. Ela foi inaugurada em 1936. Aí, na segunda imagem, a gente consegue ver a lei que foi quando Itapará foi instituído um distrito. Foi no dia 20 de outubro de 1920. Então, nesse ano foi instituído Itapará como um distrito de Irati. E na terceira imagem, a gente tem uma placa que fica dentro da igreja ucraniana atual. Então, essa igreja, aí tem um diferencial dessa comunidade. Nessa igreja, ela foi construída em homenagem ao milênio da Ucrânia. Então, junto com ela, foram construídas grutas. Quem coordenou essa obra foi o padre Pedro Baltzar. Ele foi um religioso muito importante para a comunidade. Inclusive, ele ajudou muito na escola e ele trouxe recursos para a construção dessa igreja e dessas grutas vindos da Europa, da Ucrânia, né? E o que seriam essas grutas? Então, em Itapará, tem um evento religioso que se chama Romaria Penitencial. E o que acontece nessa Romaria Penitencial? Ela acontece todos os anos, na época da Quaresma, e nessas grutas que foram construídas tem as estações. Então, em cada estação, ela representa uma parte do caminho do Calvário que Jesus Cristo percorre na hora de sua morte. Então, dentro de cada gruta, depois eu tenho uma imagem ali para vocês observarem, tem uma figura do que estava acontecendo e tem uma placa que é escrita primeiramente em ucraniano e depois lá traduzido em português. Então, esse evento, ele atrai fiéis de diversas cidades do Paraná e até mesmo de outros estados. E é um evento que ele é realizado totalmente em língua ucraniana. Então, ele é rezado todo em ucraniano. As missas que acontecem nessa igreja também, até hoje, são rezadas em ucraniano. Então, aqui eu trouxe nessas imagens como que é a igreja ucraniana atualmente lá. Então, nessa primeira imagem é a igreja ucraniana hoje. Na segunda imagem, a gente percebe como são essas grutas onde acontece a Romaria Penitencial. Então, ali vocês podem observar que dentro dela tem uma imagem com a figura da estação. E aí, na terceira imagem, a gente tem a primeira escola de Itapará e a igreja ucraniana. Ali vocês podem ver que eles estão bem próximos. Então, quem ajudou também ali nessa escola, no início, ali foram as Irmãs Servas de Maria, que servem na comunidade até os dias atuais. Elas são da igreja ucraniana também, e elas ajudam na comunidade até hoje. Então, em uma pesquisa que durante a minha graduação, eu realizei uma pesquisa de iniciação científica, onde eu estudei a comunidade de Itapará. Então, nessa pesquisa, uma das informantes, ela relatou que no início, nas escolas, era ensinado a língua portuguesa, porque os alunos entravam sabendo somente a língua ucraniana. Então, ali já no início, quando iniciou, eles ensinavam a língua portuguesa na escola. Então, no estudo de Fedas e Costa, 2024, meu estudo e da Luciane, né, ele mostra que a língua e a cultura ucraniana em Itapará são preservadas principalmente pela tradição religiosa. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente observa como é a parte interna da gruta, né? Então, a gente percebe aqui que na primeira linha ali da placa é escrito em ucraniano, aí posteriormente vem a tradução em português. Na segunda imagem, a gente tem uma placa que está distribuída entre o pátio da igreja. Então, entre o pátio da igreja tem várias dessas placas com frases e palavras motivacionais escritas em ucraniano. E aqui na terceira imagem, a gente consegue perceber um livro utilizado na catequese. Esse é um livro de orações. Então, na comunidade de Itapará, a língua ela é disseminada, a língua ucraniana, desde criança até a fase adulta. E como que isso acontece? Tem a catequese, então a catequese ela vai dos 7 aos 10 anos. Então, aí depois tem o movimento eucarístico juvenil, que seria um grupo de adolescentes, e nesse grupo de adolescentes,
As irmãs servas de Maria, que trabalham na comunidade, elas ministram cursos de ucraniano para esses adolescentes. Aí tem o grupo de jovens, que continua fazendo a manutenção. E daí também, por último, temos o apostolado de oração, que é um grupo de adultos dentro da igreja também. Então, ali vai desde a fase de criança até o adulto, fazendo a manutenção da língua por meio da igreja. Então, nesse livro ali de orações, a gente percebe que primeiramente vem a língua ucraniana e depois a língua portuguesa. Aqui eu trouxe a parte interna dele. Então, nesse livro, ele contém orações do cotidiano até orações mais complexas e também a confissão em ucraniano, que a confissão é feita junto com a primeira comunhão. Então, eles aprendem a confissão tanto em língua portuguesa quanto em língua ucraniana. A gente aprende dentro da catequese. Então, esse livro vocês podem perceber que sempre vem a língua ucraniana primeiro, a grafia em ucraniano, e depois vem a tradução em português. Já aqui, a gente consegue observar um livro didático. Esse livro didático ele já é um pouquinho diferente. Ele vem primeiro a língua portuguesa e depois o ucraniano. E ele é um pouquinho mais lúdico. Então, tem algumas atividades da Turma da Mônica dentro dele, né? Mas também tem ali, como vocês podem ver na segunda imagem, ele explica todos os ornamentos que são utilizados na missa, porque dentro da igreja ucraniana a gente tem alguns ornamentos a mais que os padres utilizam. Então, ele explica todos, tem em português, em ucraniano, e tem a explicação de para que ele serve, né, dentro da cultura. Então, a gente observando esse contexto histórico, multicultural de Itapará, e a gente sabendo que esses falantes ali que participam da igreja, e até mesmo os que não participam, porque dentro da escola também é feita orações em ucraniano, então, quem vive nessa comunidade acaba se envolvendo com várias culturas, com o polonês, com o ucraniano, e acaba desenvolvendo ali o multicultural e o bilinguismo. Então, tendo em vista tal contexto histórico, a gente pretende estudar o distrito de Itapará, agora analisando, com foco em analisar os sons de R, os sons denominados os róticos, né? Então, o que seriam esses sons de R? O que seriam esses sons róticos? Eles são sons que eles estão envolvidos em variados fenômenos variacionistas, né? Que em decorrência ali do contato entre cultura e língua ucraniana e portuguesa. E o que seriam eles? Eles têm uma grande... eles são vastos, então temos vários tipos de R. Temos o TEP. O que seria esse TEP? O TEP é o som de barata, prata, então é esse R mais marcado. Aí temos o retroflexo, que é aquele R mais interiorano, que eu falo, né? Carga, mar, perna, então esse R som de Aí temos a fricativa velar, que é aquele R que a gente escuta com mais frequência, que é o rua, carro, rato. E daí, por último, temos a fricativa alveolar, que ele é um R mais vibrante, que é o rebouças, rua, rato, então esse som de R. Aí, dentro desses sons, acaba acontecendo os fenômenos variacionistas, acaba acontecendo variados fenômenos. Alguns deles são o rotacismo, que consiste na troca do L pelo R. Então, em vez do falante ele produzir planta, ele produz pranta. Em vez de falar almoçar e falar almoçar. Também temos o apagamento, que é o apagamento da coda, né, o final de sílaba. Então, em vez do falante produzir almoçar, ele produz almoçar. Em vez de produzir plantar, ele produz plantar. Em vez de jogar. Também temos a síncope, que é o apagamento da vogal pós-tônica, né? Então, em vez do falante produzir abóbora, ele produz abóbora. Em vez de ele falar para, ele fala pra. E também temos a troca do R forte, velar, pelo R fraco, tep. Esse é muito comum. Então, em vez do falante produzir rato, ele produz rato. Em vez de rua. Em vez de ele produzir carro, ele produz carro. Então, dentro desses sons de R, tem variados fenômenos fonológicos. Então, nesse viés, a gente entende que esse trabalho ele vai trazer contribuições para a preservação desse cenário cultural da cidade, desse cenário cultural e linguístico, bem como a comunidade é pouco estudada. Então, Itapará, até o momento, na área de letras, ela possui apenas 2 pesquisas, que é do Denk e Jacumasso, em 2009, que já faz mais de 10 anos,
e a minha e da minha orientadora de 2024. Então, é uma comunidade pouco estudada e que tem uma vasta variedade cultural e linguística. Então, a gente entende que esse trabalho trará mais diversidade para a comunidade e também para a cultura da cidade. Então, diante do exposto, né, fica claro a relevância de estudar a realidade linguística do distrito de Itapará, ainda onde até hoje tem a forte influência dos imigrantes eslavos diretamente e no modo de falar da comunidade, né? Então, a análise ela compreende tanto os processos de mudança linguística quanto os efeitos do bilinguismo e do trilinguismo que acontecem entre a convivência entre o português, o ucraniano e o polonês. Então, não sei se eu destaquei, mas eu morei em Itapará durante a minha vida inteira, só saí de lá agora para fazer o mestrado. Então, eu vivi, então é uma coisa assim que eu estava no meio e acabei observando e me interessei na pesquisa, dentro da minha área, né? Então, aqui está a minha bibliografia. Agradeço a minha orientadora por todo o apoio, agradeço a professora Svitlana por ter aceito participar aqui da nossa mesa. Agradeço a todos que estão assistindo de forma remota e agradeço a todos os meus amigos que me deram apoio e estão me apoiando durante a pesquisa. Então, seria isso. Ok, Camille, muito obrigada pela apresentação. Eu informo, né, todos os participantes aqui da mesa que elas passaram do tempo de apresentação, mas eu deixei em respeito aos participantes ucranianos, né, achei que seria interessante eles também conhecerem, né, e toda essa cultura que elas estão apresentando aqui. Então, para a gente, às vezes, pode ser meio... já conhecemos, né, essa cultura toda aqui, mas para eles não, por isso que eu deixei elas passarem um pouquinho do tempo, tá bom? Então, agora passamos para os comentários, né, quem ficar à vontade também, depois eu vou responder, o Jailton colocou um comentário lá no chat, mas passo agora a Svitlana e quem quiser fazer algum comentário, só levantar a mão, tá bom? E as meninas tirarem fotos. Só tira a tua apresentação, tá bom? Tá. Colegas, você consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Obrigada pela sua relatório. Sua observação sobre a influência da fonética ucraniana na fonética portuguesa é muito interessante. Por exemplo, a profúncia no R no início de uma palavra. Rua, o T na midi palavra. Boa noite. Influência ucraniana fonética. Boa noite. Tá cortando um pouquinho ali. Pode repetir, fazendo um favor? Não consegui ouvir ali a parte final. Tá cortando o teu som, Svitlana. Repetição. Há diferenças entre as gerações no uso da língua ucraniana. Há diferenças entre as gerações, famílias, filhos e país. Se eu percebo a diferença entre as gerações. Isso? Então, o ucraniano que é disseminado ali dentro da igreja, ele é ainda aquele ucraniano trazido pelos imigrantes. Então, a gente percebe também muitas diferenças na grafia e na forma de produção. Então, não houve ainda essa atualização para um ucraniano mais atualizado, né? Então, ali dentro da igreja, a gente observa que é utilizado aquele ucraniano mais arcaico ainda, né? As irmãs servas de Maria, hoje elas ministram cursos de ucraniano dentro da igreja. Mas eu ainda não pesquisei se é o ucraniano atualizado ou se é aquele ucraniano
que foi trazido pelos imigrantes. Até é um ponto que agora eu posso adicionar à pesquisa de mestrado, né? Investigar qual o tipo de ucraniano que elas ensinam ali dentro da igreja. É importante destacar que é a mesma língua, né? Tem que ser estudada e registrada. Isso que a gente está falando aqui tudo são impressões, né? Que nem a Svetlana falou também, que a não palatalização, então, ao invés que está ligada à não elevação vocálica, né? Eu e Loremi temos vários artigos sobre a não elevação vocálica. Então, o Brasil inteiro tem o fenômeno da elevação vocálica, que é, por exemplo, falar, então, em vez de, por exemplo, pote, como o resto do Brasil fala, o Paraná se caracteriza por falar pote, né? Então, ainda fala com o E, não eleva para o I. É uma hipótese, né, de pesquisa, uma hipótese que eu sigo, né, de que é uma influência dos eslavos pela altura de uma vogal vocalizada que existe no ucraniano e no polonês, mas são hipóteses, né? Primeiro a gente tem que fazer análise acústica, né, pesquisar tudo isso para ver se realmente essa hipótese se corrobora. Mesma coisa que com os R's, né? Temos que fazer pesquisas para comprovar essas hipóteses. E a pesquisa da Camille ali em Itapará vai ser justamente uma pesquisa mais descritiva dentro da sociolinguística variacionista de qual o tipo de R que esses falantes produzem, né? E qual a predominância ou não de determinada variante rótica. Você quer falar mais alguma coisa, Svetlana? Diz-me, por favor, existem iniciativas locais para revitalizar ou fortalecer o uso do ucraniano? Qual é o papel da religiosidade na perspectiva, na identidade ucraniana? As práticas religiosas contribuem para manter o uso da língua ucraniana? Sim. Então, a gente percebe que a maior parte da disseminação da língua e da cultura ucraniana é por meio da igreja. Então, ali há uma força que é um conjunto, né? Então, não só as pessoas ali dentro da igreja, mas também todos que estão envolvidos ali, os fiéis, não só padre e irmãs, mas também os fiéis que estão ali, participam da igreja. E essa disseminação, ela é feita por meio dos rituais religiosos. Então, a gente percebe casamentos que ainda utilizam as formas de rituais que foram trazidos pelos imigrantes, também a preservação linguística por meio das Irmãs Servas de Maria, que ministram cursos, ali os livros didáticos que a gente viu, que eles conseguem ter o contato com a língua falada e também com a grafia da língua ucraniana. Também, além de tudo mais, tem a Romaria Penitencial, né, que dissemina não só na comunidade a língua ucraniana, mas por toda a região, né, e também acaba já ali por esse contexto, acaba gerando passando para outras instituições, por exemplo, na escola local ali, é feita a oração tanto em português quanto em ucraniano. Então, isso já é uma influência religiosa, porque sai do âmbito fora da igreja, que é realizado em um ambiente escolar, né, num ambiente social. Então, ali, além da igreja fazer o seu papel ali dentro do âmbito da igreja, acaba disseminando por toda a comunidade. E essa manutenção é feita por força da comunidade, dos fiéis e também por vontade própria da comunidade, porque não tem nenhum recurso governamental para isso, então é uma força que os fiéis mesmos se esforçam para fazer essa manutenção. Eu vou pegar um gancho, então, com a pergunta do Jailton ali no chat, né? Eu já vou também complementar a resposta da Camille. Então, ele perguntou assim, uma inquietação que tive durante a primeira apresentação. A paisagem urbana é um espaço de negociação entre grupos sociais. Posso dizer, então, que o espaço público é um instrumento de política linguística e, portanto, de disseminação de ideologias? Sim, claro, né, a gente sabe, né? É um espaço de social. E é justamente isso que o estudo das paisagens sociolinguísticas trabalha, investiga, né? Como que
se dá a representatividade dessas línguas e a paisagem sociolinguística reflete justamente a maior força, né, de uma língua ou de outra, e assim como a presença. E lá em Itapará, eu não sei se a Svetlana chegou a ir a Itapará. Você foi, Svetlana, até Itapará? Conhece Itapará? Conhece? Uhum. Foi, tá. Acho que até fomos juntos. Porque, assim, ao contrário, por exemplo, de Prudentópolis, que tem um maior suporte, né, da comunidade e político, né, da própria administração local, Itapará não, né? Itapará, a cultura ucraniana se sustenta pela religiosidade, né? E pelas práticas culturais, religiosas e sociais dos seus habitantes. Então, é bem diferente, porque daí, claro, a gente vai ter uma menor representatividade, apesar, né, dela ser tão presente, a representatividade dela está ali, né, envolvida com a igreja, né, com a igreja ali da localidade. Mais alguém quer fazer algum outro comentário? Não sei se tem mais alguma coisa no chat. Acho que é isso, então, né? Agradeço a participação de todos. Vou pedir para todos abrirem a câmera para tirarmos uma foto e pedir para alguém tirar a foto, porque eu também estou meio precária aqui em 2 computadores, então eu fico só um pouquinho que eu vou fechar o outro. Só um pouquinho. A lista de presença eu coloquei no chat, o link, é um formulário. Eu vou colocar aqui novamente, né? Atrapalha, é que daí as pessoas chegam atrasadas e eu... Olha aqui, eu já não consigo colar. Luciane. Oi. Luciane, Inês falou sobre Helena Kolodi. Oferece-lhes o poema dela em ucraniana, que foi publicação em um jornal brasileiro. O poema. O поема chama-se «Іммігранти». Тяжко дише море в Гавані, ридає в душі емігранта. Довгий гудок пароплава в відчалі, дрижить у сльозі краєвид батьківщини, але приманний позов моря роздуває в душі пригодницьку іскру, бажання плисти до обіцяної землі. Хто роздирає між надією й тугою емігрантське серце? То життя, то життя, то життя. А vida, a vida, a vida. Ok. Então, por favor, alguém tire uma foto. Camille, você consegue tirar, Gilmara, para a gente registrar. Фото зробіть. Tiraram? Vocês não conseguem tirar print? Tira print da tela é melhor. Então tá. Então, muito obrigada a todos. Né? Parabéns às apresentadoras. Eu quero esse agradecimento a Luciane. Luciane, agradeço por organizar a elaboração destes estudos. Obrigada, agradeço. Nós que agradecemos a tua participação, a dos alunos ucranianos também. Dizer também, parabenizar, né, as minhas orientandas e desejar férias revigorantes para a quantidade de trabalho que terão em 2026. Tá bom? Então tá bom. Abraço a todos, muito obrigada pela participação, obrigada, Svetlana. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchauzinho. Tchau.